Olá pessoal, boa tarde para vocês que estão acompanhando aqui meu canal aqui do Kleber Estevão, Kleber SFC. Aqui trago as informações do Santos Futebol Clube, atualizando e informando você, torcedor santista. E claro, vamos falar do Santos, que agora há pouco o time neste momento agora está treinando no CT Rei Pelé, visando o jogo de quinta-feira, Palmeiras e Santos às 21h30 no Allianz Parque. O Santos tem uma sequência complicadíssima porque o time está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O Santos poderia ter pelo menos vencido o Fortaleza, só assim aí o time abriria 4 pontos em relação ao Vitória, que perdeu para o Cruzeiro por 3-1. O Vitória que é um dos postulantes, ou seja, concorrentes da briga contra o rebaixamento. O Santos, que até agora é o porteiro do Z4. O time faz uma campanha pífia, ainda mais com um elenco que tem um salário muito absurdo, né? Ultrapassando os 30 milhões em relação à folha salarial do elenco do Santos. Então, o Santos Futebol Clube, esse ano, 2025, é um ano frustrante. Havia uma expectativa maior em relação à parte da torcida do Santos, que sonhava em ver o Santos pelo menos brigar por um título de um campeonato importante. E esse ano não é possível devido à atual gestão do Santos. Já vou falar sobre a entrevista desastrosa de Marcelo Pirillo Teixeira, atual presidente do Santos, o atual mandatário santista, que ontem ele esteve no programa Domingo Esportivo da Santa Cecília TV, na apresentação de Ricardinho Martins, junto com o Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, e também o Allen Rodrigues. E ontem ele faltou com a verdade com o torcedor santista. Primeiramente vamos falar sobre esse assunto, depois vamos falar do Santos Futebol Clube, analisar mais sobre o empate contra o Fortaleza e também falar de jogadores que, na minha opinião, o Santos precisa, claro, caso o Santos não caia, e já pensar no ano que vem em reformular o elenco. Bom, ontem o Marcelo Pirillo Teixeira, atual presidente do Santos, esteve ontem no Domingo Esportivo da Santa Cecília TV. Ontem, nas perguntas feitas ao presidente, dois pontos, claro, dentre as várias, mas dentre os 2 pontos me chamaram a atenção, principalmente em relação do investimento, porque o Santos contratou vários jogadores. O Santos teve um investimento alto de mais de 180 milhões de reais, aproximadamente, no total, né? Porque o Santos contratou por quase 70 milhões de reais, investiu no Benjamin Rollaser, que até agora não mostrou a que veio, não está valendo o investimento que o Santos teve no jogador, Benjamin Rollaser. E também o Santos gastou à toa com 32 milhões de reais ao Tassiano, junto ao Bahia. E também o Santos contratou outros jogadores que, na minha opinião, até agora, o Tiquinho Soares, na troca do zagueiro Jair. O Santos que vendeu o Jair para o Botafogo. E na troca, o Botafogo vendeu o próprio Tiquinho Soares com 3 milhões de euros. Aí o Marcelo Pirillo Teixeira falou ontem, né, através das perguntas feitas sobre esses investimentos, que disse que o Santos não gastou 1 centavo com investimento. Não gastou? Mas como? Essas informações vazaram, saíram, e o Marcelo Teixeira falou isso. Pelo amor de Deus, né, o Marcelo Pirillo Teixeira? Tá de brincadeira, né? Você acha que o torcedor é trouxa? O torcedor é cego? Falta de transparência mesmo. Agora está aí a prova porque a falta de transparência da atual gestão, presidente que o diga, né? Porque ontem faltou com a verdade com o torcedor santista. E ontem uma outra pergunta que me chamou a atenção através do Ricardinho Martins, perguntou sobre se o Santos corre o risco de cair e se ele não está preocupado. Aí ao invés de falar, não, estou preocupado, estou junto com o torcedor santista, isso, aquilo, blá, blá, blá. Ele, em vez de responder assim, pensei que ele ia responder dessa forma, não. Ele começou a enrolar, falando, o Santos joga contra times
times que jogam, propõem o jogo, o time joga melhor, não sei o que, agora quando a gente enfrenta o adversário, na briga contra o rebaixamento, isso. Aí começou a enrolar, ele não respondeu a principal pergunta, se ele tem medo ou não do Santos cair para a Série B. E ele não falou nada disso, que se não está com medo, tá tudo normal, vamos acreditar que o Santos nos próximos jogos o time consiga vencer. Olha, desastrosa a entrevista do Marcelo Pirillo Teixeira ontem, viu? Decepcionou muitos torcedores do Santos, telespectadores que estiveram acompanhando o programa Domingo Esportivo, para quem mora na Baixada Santista, para quem mora em outras regiões, também para outros torcedores que moram bem longe de Santos, na Baixada Santista, no interior paulista, de todos os cantos do Brasil, acompanharam no YouTube ontem essa entrevista ao vivo do programa Domingo Esportivo da Santa Cecília TV, programa tradicional das 10h30 da noite às meia-noite e meia, 2 horas de programa, falando só do Santos. Então, ontem o Marcelo Teixeira enrolou até, e também faltando com a verdade com o torcedor santista, não sendo transparente e realista, e dá para perceber que o presidente vive no fantástico mundo de Bob. É verdade, mundo de ilusões, mundo de fantasias. E começou assim, com o Rueda foi assim, da mesma forma. Mentindo para o torcedor, olha o resultado. Lembra quando uma vez o Felipe Camargo, ainda na gestão Rueda, perguntou se o Santos corre risco de cair, o que você pode, de cair para a Série B? O que você pode dizer para o torcedor santista? Aí, ao invés de ele falar, não, estou preocupado sim, mas vamos sair dessa, isso, aquilo, não. Ele falou, a resposta do Rueda foi, não, negativo, vamos brigar para chegar a Libertadores. O Marcelo Teixeira está fazendo igualzinho o Rueda. Fazendo igualzinho o Andrés Rueda. Eu espero que não aconteça de novo mais uma tragédia anunciada. Só posso falar isso. Porque se isso acontecer, vai ser uma vergonha. Ontem eu vi um torcedor do Santos falando que o Santos vai ser bom cair. Eu discordo dele. Tudo bem, apesar que ele está indignado, que vê o Santos só colecionando vexames. Eu entendo a dor do cara que é jornalista, que faz as lives, que é como chama, acho que é Santos Real, né? Eu entendo ele, mas alguns pontos eu discordo. Ele falar que o Santos vai ser bom cair de novo para a segunda divisão com essa gestão. Desculpa, o Santos não pode cair. Se acha que cair para a Série B vai melhorar, pelo contrário, vai piorar cada vez mais. O clube vai se afundar cada vez mais nas dívidas. Enquanto estiver esse cidadão Marcelo Pirillo Teixeira, ele, a atual gestão, que pelo que deu para perceber, dá para perceber que eles estão muito ultrapassados, parados no tempo. Isso aí está acabando com o Santos Futebol Clube. É uma pena. É uma pena. Eu espero que haja, sei lá, difícil falar. Eu espero que haja, né? Porque não está havendo nada. Eu acho que não vai mudar nunca. Deu para perceber ontem na entrevista do Marcelo Teixeira ontem. Ontem, para mim, ele me decepcionou muito. Me decepcionou muito, porque ele poderia ter sido mais sincero, transparente e verdadeiro com o torcedor santista. Porque as perguntas, o torcedor tinha que saber a verdade. Não ficar contando mentiras. Agora, desculpa, falar que o Santos não gastou um centavo, não investiu muito. Que ele me explica então em mais de 70 milhões no Benjamin Rolezer, 32 milhões junto ao Bahia com o Tassiano, na troca do Jean Lucas. Disse que não pagou nem um centavo ao Bahia. Mentira, o Santos pagou. Pelas informações apuradas, foram mais de 30 milhões de reais pelo Tassiano, que não virou nada. Santos que comprou o Tiquinho Soares na troca do zagueiro Jair. O Santos pagou 3 milhões de euros, equivalente a mais de 9, 12 milhões de reais pelo Tiquinho Soares. O Santos acabou também comprando outros jogadores.
E agora vem falar que esse papo furado que não investiu em ninguém. Como assim, Marcelo Teixeira? Seja mais franco e verdadeiro com o torcedor santista, cara. Isso não dá pra engolir. Luiz Oshiro não engoliu, muito menos eu. Luiz Oshiro de Ubushi, no Japão, lá do Oriente Santista, um abraço pra ele lá no Japão. Pô, se ele não engoliu, muito menos eu também. Isso aí não... Olha, sinceramente, não dá pra entender o presidente do Santos Futebol Clube. Eu espero que o Santos não caia. Só espero isso. Eu estou muito preocupado. Pra mim, ó, se você for perguntar, Kleber, o que você acha do Santos contra Palmeiras e contra o Flamengo na sequência? 2 jogos fora de casa, quinta e domingo, né? Quer que eu fale a verdade? O risco do Santos tomar uma piaba dos 2 times que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro é bem grande. O risco é iminente. Muito iminente. Eu parto do princípio que, ao meu ver, que o Santos faz uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro. E a briga é para não cair. Esquece, eu já falei em outros vídeos anteriores, volto a repetir novamente. Esquece brigar por Libertadores, brigar por Copa Sul-Americana. Esquece, isso aí não existe. Não vamos cair no conto do vigário, não vamos cair na pura ilusão. A realidade é essa, gente. O Santos Futebol Clube, infelizmente, briga para não cair. E se não abrir o olho, vai cair pela segunda vez. O Santos, dentro de campo, é muito incompetente. Ele não faz a sua parte e o torcedor vai ter que torcer para os rivais ganharem dos concorrentes na briga contra o rebaixamento. Não dá, né, gente? Não dá. O Santos Futebol Clube não pode viver mais disso. Olha... E a base? Por que não dá chance pro JP Sherman? Robinho Júnior tem que ser titular, na minha opinião, tem que ser titular. Robinho Júnior entrega mais do que o Guilherme, do que o Tiquinho Soares, do que Lautaro Dias. O Robinho Júnior desequilibra. Para mim, esse moleque tem que ser titular. Ah, mas não pode, tem que preservar o jogador, porque ele é novo. Para, gente. Muitos jogadores começaram a ter responsabilidade. Quando veste a camisa, o jogador vai dar o seu melhor. Corta essa de papo de técnico, de falar que é até cedo, o jogador é novo, não pode ser queimado. Vamos parar, né? Vamos parar com isso. Isso aí não cola mais. Ah, o futebol mudou. Mudou, mas isso não quer dizer que um jovem jogador de 17, 18 anos não pode ter chances e mostrar sua capacidade. O Robinho Júnior é o único atacante que quebra as linhas da defesa adversária. O Santos precisa de um jogador desse. E esse jogador que quebra as linhas é o Robinho Júnior. O Neymar não tem o que falar. Ah, Cleber, mas o Neymar não tá jogando nada. Eu discordo. Eu discordo em relação, tudo bem que o Neymar, ele não é aquele mesmo jogador de antes, de 2010 a 2013. Atacante que partia para cima, driblava no 1 contra 1. Mas o Neymar é um gênio. O Neymar é um jogador que faz a diferença no time. Na assistência, no lance de bola parada. Por exemplo, na falta que ele bateu lá, lá Marcelinho Carioca, quase saiu. Se não fosse a defesa do goleiro do Fortaleza, era o gol da vitória. Mas também, não se surpreenda se o Santos também pudesse ter perdido, porque o Fortaleza também perdeu gols também, que eu vou te falar. Poderia até ter saído com a vitória lá na Vila Belmiro, onde seria uma tragédia. A sorte do Santos, que o Santos empatou. Poderia ter perdido também. Ou vencido também, talvez, mesmo não jogando bem, mas poderia também ter vencido se não fosse a bela cobrança de falta de Neymar e a grande defesa do goleiro do Fortaleza. E o Gabriel Bom Tempo? Por que não coloca mais o Gabriel Bom Tempo, hein? E outra coisa, por que não dá chance para o Matheus Xavier, Felipe Laulindo? Dos moleques da base, o time do Santos, do Sub-20, está na final do Paulista, vai decidir contra o São Paulo. Paulista Sub-20, na categoria Sub-20. Por que não
não observar mais os jogadores da base, dar chance, dar moral para os moleques. O Santos gasta dinheiro à toa com veteranos aí, ó. Mais de 1,5 milhão do Tiquinho Soares. O Ilharão ganha quase 1 milhão também. Gastando. Poderia dar chance pro Ian, um moleque bom, o volante que sai pro jogo, pisa dentro da área, sabe finalizar. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. A base está sendo sucateada já faz tempo. Faz tempo. E depois vem que esse papinho, os jogadores da base não viram mais, são tudo bagre. Não pode falar, o Robinho Júnior não era nem titular do Sub-20. Olha o time de cima, prova que é um grande jogador, é um craque. É um único jogador, atacante que quebra as linhas. Mas o Robinho Júnior é magro, não tem porte físico. O Robinho também era magro. Olha o que ele fez em 2002. O pai do Robinho Júnior, hein? Pai do Robinho Júnior. O Robinho pai. O pai do Juninho aí, ó. Olha o que ele fez em 2002. Olha. E o moleque tem ele é habilidoso. Quando você vê o Robinho Júnior, voltar no tempo, lá 2002, lembra? Quando o Robinho jogava um bolão, ele e o Diego. Aquele time nos deu alegria. Todo torcedor santista, não tem como o torcedor santista esquecer daquele time de 2002. Parece que foi o ressurgimento do futebol do Santos Futebol Clube. O Santos, a partir de 2002 para depois ali diante, o time passou a ser protagonista, começou a chegar a finais, perdeu o título, mas ganhou, outros ganhou. Ganhar e perder faz parte, né? Ainda mais quando se briga, quando você vai disputar uma final, que vale um título importante de um Campeonato Paulista, ou de um Campeonato Brasileiro, ou de uma Copa do Brasil, Libertadores, ou até Mundial, por que não? Quando o time vai conquistando vários títulos, tem um elenco que briga, né, para chegar na parte alta, quer brigar pelo título e ser campeão, ou não. Gente, complicado. Bom, Santos que só empata e segue a beira do Z4, hein? O Santos que está a 2 pontos da zona de rebaixamento. O time que poderia ter tido uma outra sorte, só que o time do Santos não jogou nada. Benjamin Rolezer. Vamos falar baixo o Benjamin Rolezer, tá? Ele tá dormindo. Não podemos acordar ele, tá? Desculpa o Rolezer. O argentino que tem a fama de ser aquele jogador raçudo, jogador que sangue nos olhos. O que está acontecendo com o Rolezer? Por que ele não está provando que é um grande, assim, todo investimento que o Santos fez com o atleta, por que ele não está provando em campo? Essa é a pergunta que fica. Por quê? Difícil, hein? Muito difícil de entender o que se passa na cabeça do Benjamin Rolezer. E para mim, está devendo muito, mas muito futebol. Fez só, até aqui, ele só fez 2 gols com a camisa do Santos. Poderia ter feito mais assistências, feito a diferença do time. Olha só, e ontem, né, uma outra pergunta também que me chamou a atenção antes do Marcelo Teixeira, perguntou sobre o Vojvoda. Aí o Marcelo Teixeira admite que preocupação, mas ele banca o Vojvoda no clube até 2026. Será? Não dá para acreditar muito no Marcelo Teixeira não, viu? Para mim, a entrevista dele foi um desastre. A minha opinião é essa, foi um desastre. Faltou com a verdade com o torcedor. Só posso dizer isso. Agora uma pergunta. Robinho Júnior vai ser titular ou não? E o Neymar joga ou não contra o Palmeiras? Joga ou não? São 2 perguntas. Robinho Júnior, para mim, ele tem que ser titular. E mesmo, talvez, se ele não for titular, coloque no segundo tempo. Eu acho que se o técnico pensar assim, tudo bem, não coloque ele no primeiro tempo, coloca o garoto no segundo. Ou coloca como titular. Para mim, ele merece ser titular. O Robinho Júnior, pelo que eu vi, ele entrega muito mais do que o Guilherme, que tenta ser craque, mas não é craque. Tiquinho Soares, meu Deus, tá parecendo... Como diz o Gabriel Zupo, do Sincero Santos, Tiquinho Soares parece uma geladeira Brastemp.
Jogador gelado, horroroso. O time não consegue dominar uma bola. Fica parado. Acho que se deixar um Cone ali, se deixar o Cone parado, faz o gol ainda. Porque o Tiquinho, pelo amor de Deus, não dá. Tiquinho Soares, a atual gestão cometeu erros graves, viu? Por que vendeu o Luca Meireles? Não. Falando em Luca Meireles, o Marcelo Teixeira disse que foi um sucesso a venda do Luca Meireles. Aonde foi um sucesso? É sério. Sério mesmo, Marcelo Teixeira? Você falou que foi um sucesso a venda de Luca Meireles, principal ativo do clube. Ou melhor do que o Tiquinho Soares, melhor do que o Lautaro Dias. Era um jogador que poderia ser útil agora nesse momento que o Santos precisa. E o centroavante goleador. O moleque fez gol a rodo na base. Aí pega e vende. E fala que foi um sucesso. E outra, falando que o Santos não investiu muito, é verdade. E os 8 milhões de dólares investindo nos dois zagueiros, do argentino Adonis Frias e do paraguaio Alex Duarte, hein? E ainda fala que o Santos não investiu. Contando inclusive com o Roleiser, o investimento foi alto. Investiu também no Tiquinho Soares na troca do zagueiro Jair. O Botafogo pagou a parte da multa do Jair e o Santos pagou uma parte da troca e também multa pelo Tiquinho Soares, que é onde aquele cara ganha mais de 1 milhão, fora as luvas, e até agora não entregou nada. Marcelo Teixeira, pisou feio na bola, viu? Pra mim, desastrosa a entrevista do presidente do Santos Futebol Clube. Desastrosa ontem. Bom, mudando de assunto, Robinho Júnior titular? Será que ele vai ser o titular? Eu espero que seja, mas do jeito que o Vojvoda é cabeça dura, eu não duvido nada se ele pegar e ele deixar o Robinho Júnior na reserva e colocar só no segundo tempo. Ou nem colocar o Robinho, viu? Mesmo se o Santos estiver vencendo, estiver perdendo feio ainda para o Palmeiras. Sei não, viu? Bom, treinador elogiou o desempenho do camisa 7 contra o Vitória, mas espera por consistência do jovem. Será? Robinho Júnior foi um dos pontos positivos do Santos no empate contra o Fortaleza, no último sábado pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que entrou no intervalo, né, e teve o desempenho elogiado pelo técnico argentino. E também ele aproveitou a chance na vaga de Roleiser e atuou pelo lado direito do ataque. Roleiser mal demais, né? Perdeu um gol feito no primeiro tempo que não pode perder aquele gol lá. Hoje em dia, muitos jogadores, tantos meias ou atacantes, não perderiam um gol daquele. E o Roleiser não pode perder um gol daquele que ele perdeu na etapa inicial. E dando o maior poder de ataque ao time, o menino da Vila conseguiu dar bons dribles e passes, né, quebrando linhas, né, linhas adversárias, das defesas adversárias, né, e também além de faltas que levaram perigo ao gol adversário. Parte da torcida do Santos, olha só, aguarda por ver o Robinho Júnior por mais tempo em campo. O camisa 7 tem seu nome gritado pelas arquibancadas em todos os jogos na Vila Belmiro, e o futuro dele do clube é que tem despertado muita expectativa. E também, olha só, para você ter uma ideia, a partida no jogo contra o Fortaleza foi a primeira que Robinho Júnior atuou por 45 minutos ou mais, né, em uma partida. Então o Vojvoda agora espera que a joia demonstre uma maior consistência para que siga tendo oportunidades até poder chegar ao time titular. O que Robinho precisa me mostrar é o que me mostrou no segundo tempo. Foram mais de 50 minutos que ele jogou e correspondeu. Isso é um jogador de futebol profissional, é um jogador da base, mas quando quer entrar no profissional, onde se disputam coisas, demonstrar no campo o que mostrou hoje. À medida que ele começa a fazer isso, as portas do primeiro time vão estar abertas. E quero que o time ganhe eu quero que o time ganhe e jogadores com esse tipo de qualidade e de personalidade. Hoje mostrou personalidade, mas tem que continuar evoluindo, né? Disse a coletiva pós-jogo o técnico Juan Pablo Vojvoda. Só que o Juan Pablo Vojvoda tem que parar de ser cabeça dura, né, cara? Vamos parar de insistir com o Guilherme, vamos parar de insistir com o Tiquinho Soares. Não dá mais, Tiquinho Soares. Já falei que, como dizia o Gabriel
Zupo, que disse que ele parece uma geladeira Brastemp, muito gelado em campo, parece um cone, pior que um cone, né, que fica parado, não dá mais. Espero que ele pelo menos ele pare de colocar o Tiquinho Soares, não dá mais. Tassiano também não coloque mais. Brahim também, pelo que eu fiquei sabendo, ele disse que não correspondeu nos treinos. Então eu acho que para quem estiver melhor, tem que colocar o Robinho. O Robinho provou que pode melhorar cada vez mais, pode evoluir no time, pode fazer gols também, claro, em uma jogada uma jogada individual ou talvez uma assistência, ele pode decidir o jogo, tanto ele quanto o Neymar Júnior. Então, o Neymar, vou falar uma coisa pra você, viu? O Neymar, ele entrou muito bem no jogo, por mais que não é o mesmo Neymar de antes, mas ele entrou muito bem na partida e dá pra perceber que o Neymar faz a diferença no time do Santos. E, infelizmente, tem que jogar no meio de jogador ruim. Jogar lá de Guilherme, Tiquinho Soares, pelo amor de Deus, não dá, cara. O Laser, com aquela sonolento, mãe do céu. Benjamin Rolezer é a grande decepção. Barreal não jogou bem, eu falei. O João Schmidt mal também. Entrou o Ilharão, até que entrou bem. Eu acho que o Ilharão merece ser titular. Para mim tem que jogar ele e o Zé Rafael no meio de campo. O Zé Rafael não pode sair do time, pelo amor de Deus. E tem torcedor que colocava ali, quem tem que ir no meio de campo tem que jogar João Schmidt e o Ilharão. Pelo amor de Deus, não, os dois não. Tem que jogar. O Zé Rafael não pode sair do time. O Zé Rafael é o que salvou. Quem que salvou do time do Santos? Tirando o Gabriel Brazão, que, claro, tem altos e baixos, oscila um pouco. Mas quem salvou no time foi o Zé Rafael, Neymar e o Robinho Júnior. Só. Acho que se não fosse o Neymar, o Santos acho que teria perdido para o Fortaleza. Não fosse o Neymar dando aquele passe pro próprio Adonis Frias, que chutou cruzado e a bola desviou no meio do caminho. E aí acabou. A bola morreu no fundo da rede. E aí o Santos acabou chegando a um empate contra a equipe do Fortaleza. Bom, para mim o Robinho Júnior tem que ser titular. Neymar Júnior joga, porque, veja bem, vou falar sobre o Neymar Júnior. O Neymar, vou falar uma coisa. O Neymar, ele não vai... meu palpite, pode ser que eu esteja errado. Eu quero que o Neymar jogue. Mas o meu palpite, o Neymar não joga contra o Palmeiras. Por quê? Porque o atleta demonstrou, falou em várias entrevistas, pós-jogo, até no Campeonato Paulista, ele falou assim que é cruel jogar em gramado sintético, que isso aí perde o brilhantismo do verdadeiro futebol. Eu concordo, porque gramado sintético é diferente do que uma grama normal, uma grama natural, né, com grama por cima e terra por baixo. É totalmente diferente. Ou uma areia por baixo também, por que não? Então depende os tipos, formatos, as características de grama, né, que você planta e ela fica bem bonita, verde. E onde que o jogador fica mais à vontade. Que onde pode dar carrinho, pode fazer, sabe, durante os 90 minutos o jogador... a verdade é o verdadeiro futebol raiz. Porque para mim, gramado sintético não é a mesma coisa. Para mim, tira a essência do futebol raiz. Futebol raiz não existe mais, porque agora vai chegar um tempo que vão desfazer da grama natural para colocar o gramado sintético. E gramado sintético, para você ter uma ideia, causa várias lesões musculares em jogadores, lesões graves, lesão grave no joelho, ou uma lesão grave na panturrilha. São esses 3 riscos que eu acabei citando, pode ocorrer também. Ou pode também fraturar o tornozelo, ou pode também machucar o tendão. Olha os riscos que o gramado sintético pode causar com um jogador de futebol. Pior do que o gramado natural. O gramado natural já aconteceu o jogador se lesionar, só que o sintético é pior. Que não é um gramado normal, é um carpete duro. Que isso aí, o risco de lesões para qualquer jogador são bem maiores do que no gramado natural. São bem maiores. Então, essa é a diferença. Então, por isso que eu acho que, na minha opinião, eu sou contra gramado sintético. Porque, para mim, perde o brilhantismo do bom futebol jogado. Bom, para quem joga futebol de salão é uma coisa.
né? Agora, gramado sintético para mim não deveria existir dentro do campo de futebol. Para mim tem que ser grama natural, na minha humilde opinião. Essa é a minha opinião. Então é isso aí. Então o Neymar, pode ser que talvez ele jogue, porque na coletiva pós-jogo, lá fazendo análise pelo que eu acompanhei, o Vojvoda disse que vai conversar com o Neymar, disse que ia conversar ainda hoje, entre hoje e amanhã, para ver se convence tanto o jogador quanto o staff do atleta. Que o staff do atleta exige que Neymar não pode jogar no gramado sintético. E eu tinha falado, né, que o Neymar poderia voltar com o jogo contra o Flamengo, mas só que ele teve que voltar no desespero, porque o Santos estava perdendo para a equipe do Fortaleza. Ele ia jogar 15 minutos, mas acabou jogando 30, 35 minutos. Então o Neymar Júnior, ele acabou voltando de forma inesperada, onde que ninguém esperava que ele poderia jogar essa partida, e não, ao meu ver, entrou bem. E se for analisar o contexto, ele salvou o Santos. Salvou o Santos de uma derrota. Mais uma derrota dentro de casa contra o concorrente na briga contra o rebaixamento. E onde que aí o Neymar Júnior, ele fez a diferença mais uma vez. Eu acho que o Santos vai precisar muito do Neymar. Eu acho que nesse jogo contra o Palmeiras, eu acho que o Neymar, apesar que eu sei que ele não gosta de jogar em gramado sintético, mas para mim, ele tem que jogar. Porque o Santos precisa de Neymar. E o Neymar precisa do Santos, se quiser voltar à seleção brasileira. Verdade é essa. Vamos ver, porque o Santos agora no jogo, agora na sequência tem o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 9h30 da noite. Claro, amanhã vamos trazer detalhes sobre esse jogo e também vamos falar trazer muito mais informações durante essa semana dos treinos do time do Santos. Santos que está treinando agora neste momento à tarde no CT Pelé. Amanhã, é claro, vou trazer detalhes desse treino de segunda-feira e também, claro, já emendo junto com o treino de terça-feira também, porque o Santos que agora treina até quarta, onde que quarta-feira o Vojvoda definirá o provável time que enfrenta o Palmeiras na quinta-feira, tá bom? E também mais uma informação que nesse jogo o Santos não contará com o zagueiro Luan Pérez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e também o Santos vai contar com a volta do lateral esquerdo Souza. Vojvoda, pelo amor de Deus, pare de insistir no Escobar. Para mim, Souza tem que ser o titular na lateral esquerda, tá bom? Para mim, Souza, titular absoluto na lateral esquerda. E pelo amor de Deus, dá chance para o JP Sherman também. Eu acho que seria interessante ele pelo menos colocar o JP Sherman na lateral do Santos, treinar ele, ver como ele vai nos treinos, dar oportunidade para ele também. Porque o JP Sherman, ele é um garoto de muito potencial. Eu acho que o Vojvoda precisa rever os seus conceitos. Parar de insistir com os mesmos jogadores. Eu espero que ele coloque o Robinho Júnior como titular. Tem que arriscar, não tem como. Mas o Robinho Júnior é novo, não está preparado. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Muitos jogadores jovens começaram a despontar no futebol jogando com 17 anos. Tem mais responsabilidade, entrega mais para o time do que os próprios jogadores veteranos. O Robinho Júnior entrega muito mais do que Lautaro Dias, que só vontade não basta. O jogador tem que jogar bola, tem que ter habilidade, tem que se posicionar bem, finalizar bem. Lautaro Dias não jogou nada. Tiquinho Soares, para com o Tiquinho Soares. Guilherme também, Guilherme não dá mais. Ele perde bolas bobas, erra os passes bobos, não consegue finalizar, atrasa as jogadas, não é um jogador que tem objetividade. Vojvoda, acorda, hein, Vojvoda. Vamos, começa a enxergar mais o jogo. E outra coisa, coloca o Barreal na função do Guilherme. O Barreal, ele não jogou bem, é verdade, não jogou bem, mas para mim ele rende muito mais do que o Guilherme.
O Barreal rende muito mais do que o Guilherme. Eu acho que ele tem que deixar ele no ataque, que no lado esquerdo, que é ali onde ele vai render bastante, onde que ele gosta de jogar. Eu espero que o Vojvoda acerte o time na escalação. Coloque quem estiver melhor. Não ficar com panelinha, com jogador, porque é amigo de outro jogador, não pode ter amigo não. Tem que colocar quem estiver melhor. O maior problema dos técnicos de futebol, o elenco de futebol, é panelinha. Quando tem panelinha, não, tem que jogar esse. Não, se jogar esse aí, não, tem que... O técnico é o que manda. Ele que tem que escolher os melhores. Não pode ficar com muita dúvida, não pode ficar insistindo com os mesmos. Porque para mim já deu. O Vojvoda tem que parar com isso. Espero que ele coloque o Robinho Júnior, comece com ele no clássico contra o Palmeiras, dê chance, mantenha o Souza na lateral esquerda, porque para mim o Souza ele tem muito potencial, é habilidoso e entrega muito mais do que o próprio Escobar, na minha opinião. É um jogador que marca, ataca e apoia. Tem essas três virtudes que na minha opinião o Escobar não tem. O Escobar só marcação, mas para atacar e apoiar ele é muito fraco. Então espero que o Vojvoda acerte na escolha, também nas escalações. Pelo que eu fiquei sabendo, parece que ele vai mudar o time. Vamos ver se ele vai mudar mesmo. Vamos aguardar até quarta-feira. E claro, amanhã eu volto com mais detalhes, falar mais do Santos Futebol Clube para você. Que agora, na segunda-feira, o elenco se representou hoje à tarde no CT Pelé. E claro, o time treina amanhã e treina na quarta. E na quarta-feira, o técnico Juan Pablo Vojvoda definirá o provável Santos para o jogo de quinta-feira, clássico, jogo pedreira, uma baita pedreira contra o Palmeiras na quinta-feira, e no domingo, 6h30 da tarde, 18h30, no Maracanã, contra o Flamengo. O risco de tomar 2 piabas são enormes, hein? Até o próximo vídeo, amanhã eu volto com mais informações do Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube. Valeu, galera. Tchau.